Olá, pessoa linda aí do outro lado que é apaixonada por artesanato também. Você que veio aqui no canal Mania de Artesã para poder ter alguma sugestão, alguma dica para presentear alguém, ou para decorar sua casa, ou mesmo só achou bonitinho aí o ursinho e clicou para poder ver o vídeo. Então hoje nós vamos aprender a fazer um ursinho dentro de um vasinho de flores, tá? É super facinho de fazer, é a nível de iniciante, qualquer pessoa consegue fazer. Se você tem uma noçãozinha de crochê, você vai conseguir fazer, tá bom? Acompanhando aí o vídeo passo a passo. Foi feito com muito carinho para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo, dê sugestão, porque isso é muito importante pra gente. Para você não custa nadinha e pra gente acaba sendo muito importante para engajamento e para outras pessoas assistirem esse vídeo também, para o YouTube entender que tá sendo legal, que tá sendo bacana e indicar para outras pessoas, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá aprender esse ursinho super fofo. Olha lá, fica super certinho, ó, tá? Fica bem bonitinho para poder colocar aí na estante, qualquer lugar aí para decoração. E para agora, então, essa época do ano de Natal, para qualquer época do ano de presentear alguém, é super bacana. Gente, então para fazer o ursinho e os vasinhos, a gente vai precisar de duas cores para o vasinho, para a gente intercalar. Eu vou usar aqui, ó, o branco com essa cor vinho. E aí, a gente vai precisar de um tom de marrom para o ursinho e um tom mais claro para o focinho. Pode ficar a critério de vocês também as cores, né? Pode ter até ser de outra cor que não seja marrom. E aí, a gente vai precisar de um verde para folha, eu vou usar esse daqui. E terão 3 florzinhas, tá? Eu vou fazer cada uma de uma cor, mas vocês podem usar as cores que vocês quiserem e também fazer, por exemplo, 2 de uma cor, uma de outra, ou todas de uma cor só. O focinho, eu vou usar essa pecinha aqui de focinho, tá? Pode ser bordado também. E os olhinhos são os olhinhos pequenininhos, porque o urso não é um urso grande, tá? A gente só vai fazer metade da cabecinha dele. Gente, obviamente, a gente vai usar enchimento, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com a minha cor branca para fazer o vasinho. Eu vou fazer, então, 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. E aí, vamos fazer, né, da forma circular de prática que a gente sempre faz. Então, vou fazer aqui, aumento por toda a minha volta, né? Então, aonde eu tenho um ponto, vou fazer 2 pontos juntos, né? 2 pontos baixos juntos. E vou ter, ao final dessa carreira, 12 pontos baixos. Terminei aqui a carreira, estou com 12 pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui, olha lá, um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento. E essa sequência eu vou usar em toda a minha volta e vou ficar ao final desta carreira com 18 pontos baixos. Bom, e agora eu vou colocar aqui, olha, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Ao final desta carreira, nós teremos 24 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Bom, gente, agora eu vou fazer a carreira número 5 e vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. E vou trabalhar com essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Ao final desta carreira, nós teremos 30 pontos baixos, tá? É uma peça muito bonita e facinho de fazer, viu, gente? Qualquer pessoa em nível iniciante vai conseguir fazer, tá?
E vai ficar super bonito aí pra decoração, pra presentear as pessoas no Natal, né, que tá chegando, em outros momentos aí, que virão ao longo do outro ano, né? Bom, gente, agora nós iremos fazer uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Quem me conhece sabe que eu faço aqui a divisãozinha de pontos, então nessa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, vou fazer um aumento e vou seguir fazendo 4 pontos baixos e um aumento normalmente por toda a minha volta. Aí, como eu dividi os meus primeiros pontos aqui, lá no final, quando eu fizer meu último aumento, vai estar me sobrando 2 pontos baixos. E aí, eu vou fazer esses 2 pontos baixos normalmente, tá? Mas você, se você tiver um pouco mais de dificuldade com isso, de entender essa divisão de pontos, pode fazer 4 pontos baixos e um aumento normalmente, que não vai alterar em nada. Então, olha lá o que eu falei pra vocês, pra poder ilustrar aqui, ficar mais fácil de entender. Eu fiz 4 pontos baixos aqui, vou fazer meu último aumento, vai sobrar 2 pontos, eu vou caminhar com eles em ponto baixo normalmente. Vou fazer a minha última carreira de aumentos e vou trocar a minha linha para linha azul, tá? Então, vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta, tá? E aí, eu vou fazer essa sequência por toda a volta, vou ficar com 42 pontos baixos e vou trocar a minha linha pro azul. Então, gente, eu vou trocar e não vai ser pro azul, né? Vai ser pro vinho aqui, eu não sei de onde eu tirei azul, desculpa. Então, vou fazer o último ponto aqui, eu acho mais fácil assim, tá? Vou arrematar ele aqui, aí, olha, eu vou pegar, tem um ponto aqui, vou vir aqui, ó, vou puxar de lá pra cá, ó, no sentido do avesso pro direito. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou virar o meu trabalho, vou pegar o que está do lado direito e vou vir aqui nesse ponto que eu pulei, ó, tá vendo? Eu pulei um pontinho aqui, eu vou pegar esse fio do meu lado direito e passar pro avesso, tá? Aí, ó, tá vendo que ele fica certinho, um círculo? Então, é essa a intenção de fazer o arremate, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, então, olha, no meu primeiro ponto, vou introduzir o meu fio vinho, só que eu vou fazer ponto apenas nas alças de trás, tá? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui, ó, fazendo meus pontos apenas nas alças de trás. Então, é ponto sobre ponto, apenas nas alças de trás, iremos fazer e ao final teremos 42 pontos baixos. Bom, cheguei aqui, eu não vou fazer ponto baixíssimo, tá, gente? Eu já vou iniciar fazendo ponto mesmo. Como eu tinha subido uma correntinha aqui para poder iniciar o trabalho, essa parte aqui, ó, eu vou fingir que não existe, vou pegar direto nesse segundo, tá? E aí, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto normalmente, tá? Pegando nas 2 alcinhas, só vou subir fazendo ponto sobre ponto. Bom, pessoal, fiz as 2 carreiras, troquei novamente, arrematei meu ponto, fiz daquele jeitinho que eu fiz com o branco, fiz com a cor vinho. E aí, eu iniciei aqui, ó, com a cor branca, 13 pontos altos, porque eu vou fazer 13 pontos altos e um aumento, tá? E aí, eu vou fazer isso por 3 vezes, vou fazer 13 pontos altos e um aumento por 3 vezes. Ao final desta carreira, nós iremos ter 45 pontos baixos, tá? E aí, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Bom, gente, então fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, peguei, arrematei daquele jeito, introduzi o meu fio vinho e fiz 14 pontos baixos, tá? E aí, agora eu vou fazer um aumento em ponto baixo. Então, vou fazer 14 pontos baixos e um aumento por toda essa volta, que dará 3 vezes essa sequência, e teremos ao final desta carreira
48 pontos baixos, tá bom? E aí, nós iremos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto nessa cor vinho. Bom, gente, e aí, olha, eu fiz aqui as 2 carreiras na cor vinho, iniciei o meu trabalho na cor branca fazendo 15 pontos baixos. E agora, eu vou fazer novamente um aumento aqui, então, vou fazer os 15 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, vou ter ao final desta carreira 51 pontos baixos, e aí, nós iremos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Bom, agora a gente vai fazer a última carreira do vasinho, tá? Última carreira não, né? A última partezinha aqui do vasinho. Então, vou fazer aqui, ó, 16 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer 16 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. E aí, eu vou voltar aqui com vocês para poder fazer a outra carreira, que ela é um pouco diferente das demais. Bom, gente, então aqui, olha, eu vou fazer agora? Eu vou fazer pontos baixos sobre pontos baixos, porém pegando apenas na alça da frente desta vez, tá? Olha lá. Vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas nas alças da frente, tá? Vou fazer isso por toda essa volta, depois eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, pegando nas 2 alças normalmente, e voltamos para finalizar. Bom, e agora nós iremos fazer essa última carreira dessa primeira parte aqui. Então, vou fazer 2 correntes, 1, 2 correntes, vou dar uma laçada na minha agulha e vou fazer ponto alto apenas na alça de trás, ó, tá vendo? Vou fazer apenas nas alças de trás. Bom, gente, e aí, ó, tá terminadinha aqui essa primeira parte, tá? Temos uma outra parte do vasinho que fecha ele aqui, ó. Mas agora, a gente precisa deixar ele firminho lá embaixo. Então, vou pegar papelão, pode ser qualquer uma, por exemplo, esse daqui é de sucrilhos. Então, não precisa ser necessariamente papelão, assim, de caixa. Falar, ah, eu não tenho nenhuma caixa vazia aqui em casa, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vou desenhar a base em um papelão qualquer. Eu fiz aqui, ó, 3 camadas para poder ficar firminho, já que ele não é um papelão grosso, né? Colei uma na outra. E vou lá usar qualquer cola, seja cola... Eu tô usando aqui a cola universal, mas você pode usar a cola quente, pode usar a Tec Bond, tá bom? E aí, a gente vai começar uma outra parte. Vou colocar a minha base pra lá, ao invés de trabalhar pra mim, tá? Aqui eu arrematei, né? E aí, ela dá uma dobradinha naturalmente, aí é assim que tem que ficar mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou virar minha base pra lá. Vou pegar aqui, ó, em qualquer lugar. E vou introduzir naquela parte em que a gente deixou as alcinhas de trás. Eu vou introduzir a minha agulha. E vou começar a fazer os pontos nestas alcinhas aqui. Este primeiro momento, eu vou trabalhar com ponto sobre ponto apenas, tá bom? Então, olha lá. Ponto sobre ponto. Apenas nessas alcinhas aqui que ficaram. Bom, agora nós vamos começar carreiras de diminuição, tá? Então, olha lá. Vou pegar aqui no meu primeiro ponto, normalmente, ponto circular, né? Sem ponto baixíssimo. E vou fazer aqui, ó, nesta primeira carreira, 7 pontos baixos, tá? Então, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E vou fazer aqui uma diminuição. E vou trabalhar com 7 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Vou ficar com 48 pontos baixos. Bom, agora essa próxima carreira vai ser de 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, vamos fazer aqui
6 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta, tá? 2, 4, 6, então, vamos fazer aqui uma diminuição. Olha lá. E aí, nós iremos ter, ao final desta carreira aqui, 42 pontos baixos. Gente, pode parecer que vai ficar pra cima, que vai ficar uma coisa horrorosa, mas não, ele fecha direitinho, viu? Bom, agora nós iremos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta. Ao final desta carreira, nós iremos ter 36 pontos baixos, tá bom? Vou pegar direitinho aqui para vocês verem. E vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá bom, gente? Então, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Ao final desta carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Bom, gente, olha lá. Agora, nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Nós iremos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? E aí, ao final desta carreira, nós iremos ter 24 pontos baixos. E logo, logo, a gente já termina essa parte do vasinho. Agora, nós iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E já prepara aí o enchimento, tá? Pra gente poder ir encher depois que terminar essa carreira, senão depois vai começar a ficar ruim pra gente encher, tá? Então, ao final desta carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, nós teremos 18 pontos baixos. Gente, eu fiz aqui uma carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, né? Porque não tem segredo. Agora, enchi aqui, ó. Agora, a gente vai finalizar e vamos dar aqui o formato dele certinho, tá bom? Então, agora, eu vou fazer 6 diminuições. Vou ficar com 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Vou arrematar aqui, vou deixar um pedaço de fio, acabei deixando demais, pode cortar menos, tá? Eu não vou deixar ele totalmente cheio assim, senão ele vai virar tipo um bolo, tipo um cupcake aqui, tá? Então, eu vou encher até mais ou menos a altura do vasinho. Ele vai ficar meio larguinho assim mesmo, não tem problema. Então, vou introduzir aqui na agulha de tapeçaria. Vou fechar com um falso anel mágico, vou passar ele aqui pelo meio e vou levar a minha agulha lá embaixo, ó. E aí, eu puxo bem ele aqui, pra ele ficar, posso até vir aqui, ó, de novo. Subir novamente. E puxar, ó, de um lado ao outro, ó, venho aqui de um lado do meio e levo minha agulha do outro lado do meio, ó. E levo lá embaixo novamente, tá? Que é pra ele ficar mais certinho aqui. Mas também não vai aparecer, né? Porque o ursinho vai vir aqui em cima, então só vai dar pra aparecer mesmo a parte do vasinho. Então, agora a gente vai pro nosso ursinho. Bom, gente, a cabecinha, ela é bem parecida com o vasinho. Então, a gente vai fazer
6 pontos baixos dentro do anel mágico, carreira só de aumento, uma carreira só de um ponto baixo e um aumento, uma carreira só de 2 pontos baixos e um aumento, até chegar em 5 pontos baixos e um aumento, assim como na parte aqui do nosso vasinho. E aí, eu vou fazer 6 carreiras de ponto sobre ponto. Eu fiz aqui 6 carreiras de ponto sobre ponto, arrematei e deixei um pedaço para costurar. Então, vamos fazer o focinho, tá? O focinho eu vou fazer nessa cor aqui, acho que é champanhe, se eu não me engano, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Vou fechar o anel, vou fazer a carreira de cima só de aumento, tá? Então, vamos ter ao final dessa segunda carreira 12 pontos baixos. Fiz aqui uma carreira de um ponto baixo e um aumento nessa outra carreira. Eu vou dobrar o meu focinho ao meio, de modo que essa parte fique, né, no início de uma carreira. Olha lá, só dobrar ao meio, fazer um sanduichinho assim, ó. Aí, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar em ponto baixo, pegando os dois, olha. Lado um, outro lado lá. Vendo? Tá pegando os dois lados. E vou fazer um ponto baixo. Vou pegar este lado aqui e vou pegar o mesmo ponto, né, no sentido do lado de lá, ó. E vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer isso até completar aqui essa voltinha do focinho. Aí, eu posso arrematar o meu ponto e vou deixar um fio para costurar, tá bom? Então, olha lá, são 9 pontos ao total. Arremata e deixa um fio para costurar, ele vai ficar assim. Para fazer a orelhinha, né, que serão 2, eu fiz aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, uma carreira apenas de aumentos, né, tendo 12 pontos baixos aqui ao total. E aí, eu vou fazer a seguinte sequência aqui: 3 pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou trabalhar com 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta, e vão ser, na verdade, uma sequência de... vamos fazer 3 vezes essa sequência, tá? De 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 15 pontos baixos. E aí, a gente vai finalizar aqui de um jeitinho um pouco diferente. Olha, terminei aqui. Eu vou pegar aqui, vou cortar essa parte. Posso já cortar e deixar um fio para costurar, né? Um pedaço de fio para costurar. Aí, eu vou dobrar, olha. Deixa eu ver como que eu dobrei a outra pra ficar igual. Dobrei a parte do X pra fora, a parte do avesso, a parte aqui pra fora. E aí, olha, eu vou pegar aqui, vou dobrar ela no meio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o focinho, só que eu só vou fazer uma vez, tá? Então, olha lá. Daí, eu já passo aqui, ó, e já deixo a orelhinha assim apenas. E aí, a parte do bracinho, tá? Eu vou fazer 6 pontos dentro do meu anel mágico, como sempre. Agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer isso por 2 vezes, tá? 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou ficar ao final desta carreira com 8 pontos baixos. E aí, eu vou fazer 3 carreiras, eu vou subir 3 carreiras
de ponto sobre ponto, tá? Então, vai ficar desse tamanho. Eu vou subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Feita aqui as 3 carreiras, eu vou unir a patinha também, tá? Vou pegar aqui, fazendo pontos baixos, de um lado e do outro. Pegando de um lado e pegando do outro, tá? Então, olha lá. Assim, vai ficar assim, fechadinha. Não precisa encher. Então, agora a gente vai montar. Olha, eu vou arrumar um lugar do qual eu quero que seja a frente do meu ursinho. E vou prender aqui, ó, o focinho, tá? Como que eu vou fazer? A parte do qual a gente dobrou e caseou com um ponto baixo, ela vai ficar pra cima, tá? Então, é só centralizar aí onde você quiser e ir costurando, tá? Ele vai ficar a parte de baixo rente com a parte de baixo, e aí é só ir costurando. Bom, após aqui costurar, né, terminar a costura, eu coloquei aqui o focinho. Então, o focinho eu coloquei aqui, ó, na partezinha, na carreira de baixo, no meio, na carreira de baixo. Porque eu tava colocando na parte de cima e não tava ficando centralizado. Então, eu coloquei na carreira de baixo, tá? O olhinho, olha, eu coloquei aqui, assim, contei ele rente, ó, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, vou focar aqui. Ó, rente ao narizinho. E aí, eu contei 1, 2, 3 e coloquei, tá bom? De cada lado, assim. Então, olha lá, 1, 2, ó. Tá vendo que tá rente? Então, eu venho aqui da parte de cima e conto. 1, 2, 3. E aí, vou colocar a travinha aqui. Vou colocar. E a orelhinha, olha, eu coloquei aqui a primeira orelha. Então, eu vou também ensinar a colocar a segunda aqui, né? Daí, vai no mesmo sentido. Coloco o meio aqui, ó, vejo onde tá o meu meio. Vou contar daqui o meio. 1, 2, 3. No quarto ponto aqui, ó, bem rente ao meio, eu vou colocar minha orelha. Então, olha, bem rente ao meio, 1, já depois o centro. 2, 3 no quarto, tá? Então, vou colocar aqui a minha orelhinha. A parte da dobrinha virada pra frente e vou costurar, tá? Olha lá, vou deixar elas caidinhas assim pro lado, senão fica parecendo rato, né? Pra costurar, eu vou deixar um rente ao outro, olha lá, tá vendo? E aí, eu vou ir costurando aqui, só pegando. Vou deixar ele bem centralizadinho, tá? E aí, eu vou costurando, daí quando faltar um pouquinho, eu encho ele, tá bom? Pra gente começar a encher. Gente, eu voltei aqui pra poder bordar um pouquinho, que esqueci que eu não tinha bordado. Ainda não enchi, tá? Então, eu falei que eu ia voltar aqui no finalzinho pra encher. Então, olha, eu já costurei a florzinha aqui em cima. E aí, eu já vou ensinar vocês a fazerem a florzinha. Vou fazer aqui, ó, vou pegar rente com o narizinho, rente com a parte de cima do narizinho de um lado, rente com a parte de cima do narizinho de outro. E vou fazer a minha boquinha, tá? Olha lá. Então, fica assim, ó, já dá um outro arzinho, né, ó. Vou deixar ele sorrindo. Já dá um outro ursinho, já parecia que ele tava bravo, agora já não parece mais. Eu vou colocar a sobrancelha. Eu gosto bastante, tanto da boquinha quanto da sobrancelha, eu acho que dá um outro arzinho, sabe? Por exemplo, ali parecia que ele tava bravo, já com a boquinha já deu outro efeito. Então, olha, eu vou vir aqui também uma carreira acima, rente com um olhinho, até aqui, ó, vai dar 3 pontos ao total.
até rente com a outra parte do olhinho. Mesma coisa do outro lado. Eu gosto também bastante de sobrancelha, porque eu acho que também ela dá esse efeito também. A gente consegue, através dela, deixar a expressão triste, expressão feliz, né? Por exemplo, tem uma colmeia aqui, que é um brinquedo didático no canal, que é de abelhinha. E as abelhinhas são todas iguais. E eu só mudei a expressão delas através da boquinha e da sobrancelha, né? Pra poder ensinar as crianças a parte de sentimentos, né? A diferenciação entre os sentimentos, o triste, o feliz, com raiva. E é tudo através desse bordadinho da sobrancelha e da boquinha, tá? Então, ele fica assim, daí então, ó, eu deixei aqui uma partezinha. Aí, eu vou encher essa parte e terminar de costurar. Bom, então, vamos pra florzinha aqui, que é a última parte do nosso vasinho, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico, com uma cor que eu queira fazer para o miolo, tá? Então, aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Eu vou fechar e vou fechar com um ponto baixíssimo e vou arrematar essa parte aqui, tá bom? E aí, eu vou mudar de cor para a corzinha da florzinha mesmo. Eu fiz cada florzinha de uma cor, essa daqui eu vou fazer no cor-de-rosa. Vou introduzir aqui o meu fio rosa. Vou subir 3 correntes. E vou fazer pontos altos. Eu vou fazer um total de 6 pontos altos, porque daí a corrente já conta como um, então eu vou fazer mais 5 pontos altos dentro do mesmo ponto aqui, ó. Vou fazer o ponto puff, tá? Então, olha lá. Tenho 3 aqui, 4, 5, 6. Aí, ó, eu vou dar uma puxadinha nesse ponto aqui, né? Vou ir lá no meu primeiro ponto, vou introduzir a minha agulha assim, ó. Vou vir nesse, vou dar uma laçada e vou puxar, ó, fazendo ponto puff. Vou fazer uma corrente, vou vir no meu próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e vou repetir novamente isso. Eu vou fazer, então, olha, vamos fazer mais um aqui. Vou fazer, então, um total de 6 pontos baixos dentro desse um único ponto. E aí, eu vou puxar aqui, vou ir lá no meu primeiro ponto, vou introduzir a agulha no meio, vou pegar esse outro aqui, vou dar uma laçada e vou puxar. E daí, vou sempre fazer uma correntinha e ir para o próximo ponto de base e fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, como eu tenho 6 pontos aqui, eu vou ter 6 pétalas. Bom, e daí a última pétala eu só vou mesmo fazer aqui o fechamento dela, não vou fazer correntinha nenhuma, né? Eu vou arrematar lá o ponto lá atrás mesmo, tá? E aí tem a folha também, tinha esquecido da folha, tá? Então, a folha vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu verde, o verde que eu escolhi foi o verde pistache. São 2 folhas, tá? E as flores são 3 flores. Então, eu vou fazer correntes. Vou pegar aqui, olha, e vou fazer 9 correntes.
Vou vir na minha segunda corrente, ó. 1, 2, minha segunda. E vou fazer ponto baixo. 1, 2, 3. Vou caminhar por 3 pontos baixos. Agora, eu vou laçar a minha linha, minha agulha, né? E vou fazer meio ponto alto. Vou fazer mais um meio ponto alto. Então, são 3 pontos baixos e 2 meios pontos altos. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Tudo em sequência, tá? Até aqui. Sem aumentos. E agora, sim, eu vou fazer aumentos na minha última corrente lá. Eu vou fazer 6 pontos baixos juntos dentro, 6 pontos altos juntos dentro de uma mesma corrente, que é a última ali, tá? Terminado aqui os 6 pontos altos dentro de um mesmo ponto, eu vou vir aqui, vou fazer a mesma sequência na volta, tá? Então, aqui eu vou terminar, já vou pegar o meu outro ponto e vou fazer 2 pontos baixos seguidos, 2 pontos altos seguidos, perdão. Vou fazer 2 meios pontos altos seguidos. E vou fazer 3 pontos baixos aqui pra finalizar, tá? Chegando aqui ao final, eu vou pegar, vou deixar um pedaço para costurar e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para unir e ficar ele pontudinho aqui, tá? Na folhinha. E aí, para montar, eu já tinha colocado aqui uma florzinha, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. O bracinho, eu coloco eles na lateral, ó, um em cada lateral. E aí, eu vou dispor como eu quiser as minhas folhas, as minhas flores, né? A parte do puffzinho fica sempre pra frente. Então, posso colocar um aqui com uma folha, tá? Posso colocar aí da forma como você bem entender. Então, olha lá, gente. Eu não quero que eu, né, particularmente, não quis que as folhas tampassem o meu ursinho aqui. Então, olha, eu coloquei elas um pouquinho assim pra baixo, sem tampar o rostinho dele. E aí, costurei aqui, ó, na lateralzinha. Eu até coloquei um pouquinho de cola aqui pra poder ajudar, pra poder ficar pra baixo, tá? A florzinha assim pra baixo. E aí, ó, vou colocar a folhinha aqui, tá? Então, a gente tá terminando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa já o like, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito. E assiste outros vídeos aqui do canal, tá bom? Que tem bastante coisa. Principalmente de amigurumi tem bastante, mas tem bastante de outros artesanatos também. Então, é isso. Até o próximo vídeo.